Muitos que alcançam o sucesso profissional, financeiro e até mesmo familiar continuam sentindo-se insatisfeitos. Neste mundo, tudo está caótico e a paz é um artigo raro de se ver, mesmo para aqueles que estão bem de vida. Mas a verdade é que toda essa desordem é consequência da desconexão entre o homem e Deus. Porém, existe sim um caminho para a nossa reconexão espiritual. Eu sofri 10 anos de insônia. Fui para o médico tomar remédio forte, né? Passei 2 tipos de remédio, estava tomando um dos outros, não estava resolvendo porque eu dormia 2 horas, no máximo 3 horas por noite. Eu cheguei nesta reunião por causa dos filhos. Meus filhos bebiam muito, né? Hoje eles dizem que eles usavam droga também, mas eu não sabia, graças a Deus, né? E era muito trabalho, né? A gente de noite nem dormia por causa dos filhos, né? Que estavam fora, a gente estava só esperando a notícia ruim às vezes, né? O Altíssimo deseja salvar o homem onde quer que ele esteja e, por isso, está sempre presente quando nos abrimos para que ele possa entrar em nossas vidas. Sempre orei, sempre pedi a Deus, né? Joelhava perto da cama. A hora que resolveu de pedir a Deus e pôr a fé na água, Deus me curou. Faz 3 meses que não preciso mais de remédio nenhum para dormir. E o senhor pensa, que sono bom. Tem sono para a noite toda e até para de tarde. Priorize a sua vida com Deus. Deixe-se dominar apenas pelo amor do Pai e não mais pelas coisas do mundo. Preencha-se do amor dele e supere qualquer dificuldade. Deus nos ensina o equilíbrio. É só ficar atento à voz dele. Todos nós vivemos uma guerra entre a nossa vontade e a de Deus. Qual é a vontade que vai prevalecer? Bom, depende da natureza que está reinando em você. Se foi gerado pelo Espírito Santo, então você é espírito. E se você é espírito, é espiritual, então você vence. Se não, você acaba se entregando aos apelos deste mundo. Esteja neste domingo às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. Nós estamos aqui exatamente para isso, para apresentar para você a solução para os problemas que você vem enfrentando, sejam na família, na vida amorosa, na vida financeira, na saúde, na vida profissional, na vida espiritual. Você que diz assim, olha, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma saída. Nós já abrimos o programa mostrando aí testemunhos do que tem acontecido na vida daqueles que têm frequentado a Universal aos domingos na concentração de fé e milagres. Os sinais acompanham os que creem. Aqueles que têm vindo, que têm buscado, que têm colocado em prática o que está escrito, têm visto os resultados, os frutos em suas vidas. E você também poderá ver, você também poderá ser a próxima testemunha, a próxima pessoa a testemunhar do poder de Deus. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual, através do 11 3573 3535 para ligar, ou 11 3573 3500
pelo WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto, nós estamos prontos para te ajudar. Você tem uma dúvida, você está precisando desabafar, você está precisando falar de um problema que você está enfrentando, uma situação que tem tirado a sua paz, venha buscar ajuda naquele que tem poder para te ajudar. Foi isso que a Tuliana fez e ela vai agora compartilhar com você a sua história, como Deus restaurou sua vida e lhe deu uma família feliz e abençoada de verdade. Tuliana, sua história. Então, bispo, eu cheguei na igreja novinha ainda, com 15 anos, né, com a minha mãe. A gente tinha uma família totalmente destruída, era difícil a convivência. Minha mãe veio de vários relacionamentos, desses relacionamentos teve filhos, e era uma confusão. O atual marido dela, meu padrasto, ela teve outros filhos, então era aquela guerra, né? Eu me sentia no meio disso tudo rejeitada, não conheci meu pai biológico, então eu já me senti uma pessoa que eu não sabia por que eu tinha vindo ao mundo. Então, eu não conhecia o amor. Minha mãe era depressiva, então ela não conseguia dar aquilo pra gente. Na época a gente não entendia, eu só achava que ela não amava, mas hoje a gente entende, né? Então a gente chegou na igreja, minha mãe começou as correntes, passou pelo processo de libertação, e eu acompanhando ela. Cheguei aqui, já me senti amada, coisa que eu não tinha lá fora. Então eu fui me envolvendo, né? Era gostoso estar aqui. Tinha aquela paz, comecei a participar do grupo jovem, evangelizar, foi me envolvendo com as coisas de Deus. E fui aprendendo a fé, fui manifestando e cheguei a ser obreira, né? Tive um cargo dentro da igreja, era muito atuante, ganhava almas e tudo isso me fazia muito bem. Eu gostava de estar aqui, me trazia paz e eu até acreditava que eu tinha o Espírito Santo, porque eu fazia com sinceridade. Mas eu percebi que com o tempo, isso começou a ficar cansativo para mim, porque no fundo eu não era. Eu achava que eu era, mas eu não era. Então, logo eu percebi que eu já não lia a Bíblia como antes, as orações começaram a ficar um pouco mais fracas. Aqui dentro, eu era todo vapor, fogo puro, aparentemente. Mas lá fora, eu na minha mente não estava errado, mas eu percebi que eu ainda não tinha prazer de estar na minha casa, na minha família. Eu ainda tinha uma certa... não tinha prazer de estar com eles. Eu ainda não tinha uma boa convivência com a minha mãe. Eu só queria estar aqui, eu queria estar com as pessoas da fé, mas lá dentro de casa eu era outra pessoa. Só que eu disfarçava. No fundo eu não queria encarar a realidade. Então, quando ficou tudo muito pesado, na primeira oportunidade que eu tive, que hoje eu entendo que foi apenas uma desculpa, eu conheci uma pessoa que não era da fé, comecei a ter sentimento por ele, ele teve por mim, e rapidamente eu quis sair. E fui pro mundo, assim, sabe, bispo? E eu percebi que todo aquele sentimento que eu carregava da minha família, parece que voltou pra fora. Então, a gente tinha muita raiva do meu padrasto fez muito mal pra minha mãe, aquele sentimento de rejeição. Eu logo quis sair de casa, eu saí da igreja, quis sair de casa, porque eu não queria mais conviver com eles, e me envolvi nesse relacionamento, que é o meu marido, né? Mas, na época, então, eu coloquei toda aquela expectativa, tudo que eu fazia na obra, eu coloquei nele. Então, todo o meu coração eu entreguei para ele. E ali virou aquela coisa, né? A gente coloca o coração no ser humano, então tudo que ele fazia me atingia. Então, a gente começou a ter um relacionamento muito conturbado. E é como eu falei pro senhor, eu aceitei muito rápido a ideia de ir pro mundo, sabe? E eu fui aceitando, né? Logo, comecei a sair à noite, coisa que eu nunca tinha feito, né? Porque eu cheguei na igreja novinha, comecei a beber. Então, tudo normal, né? O mundo apresenta isso pra gente, a gente vai aceitando, vai indo, né? E parece que criou uma venda nos meus olhos, sabe? E logo, depois de um certo tempo, a gente foi morar junto. Vieram os filhos, não tinha entendimento de Deus. Começou os problemas, a gente não se entendia. Traição, separação, muita separação. E eu, como eu tinha o coração nele, tudo eu sentia muito, né? Então eu sofria. Às vezes vinha o pensamento de voltar, mas faltava coragem. Então, eu fui carregando aquela situação por 12 anos, né? Então, a gente se separou diversas vezes, os filhos viam tudo aquilo, a briga, e eu comecei a perceber que o que a minha mãe vivia, eu estava vivendo. A história se repetindo. A história se repetiu. A minha mãe, ela passou por muitos anos, a causa maior da depressão dela era a vida sentimental. E ela sofria por conta do mal que o marido dela fazia para ela na época. Então, e eu vi que eu estava naquele mesmo estado, só que eu não reconhecia.
Porque na época a minha mãe ainda estava lutando pelo meu pai, pelo meu padrasto, né? Que hoje, graças a Deus, está na fé. E eu criticava ela. Eu falava para ela, nunca vou orar por um homem. Se ele não quiser mudar, o problema é dele. Então, na época, para ver quão cega eu fiquei, que eu criticava a fé dela. E eu me via na mesma situação, de estar passando um relacionamento onde não havia respeito, onde não havia companheirismo. Até existia o amor. Só que por baixo daquilo tudo a gente não conseguia mais ter um bom relacionamento. Então, de todas as vezes que a gente se separou, a gente voltava, aquela guerra toda. Mas o pior foi na última vez que a gente se separou, que daí a ideia do mundo, né, bispo? Então, na última separação que eu vejo assim que eu perdi todo o meu valor, que daí ele foi para um lado, eu fui para o outro. Ele se envolvia com pessoas de lá e eu me envolvia com pessoas aqui. Comecei a sair à noite mais, comecei a beber mais, comecei a querer ter outra vida. Deixava as crianças, os meninos com a mãe, com a irmã, e queria curtir, queria dar o troco. Meu prazer era uma sensação, sabe, de pelo menos eu estou me vingando. Então, a situação que eu cheguei foi essa. Então, mesmo assim, depois de a gente ter feito tudo isso, a gente ainda quis voltar. E aí foi pior, porque daí, cada vez que a gente separava e voltava, trazia uma carga diferente, né? Quer dizer, você só estava descendo, né? Sim. Descendo para bater lá no fundo do poço. Qual foi o teu fundo de poço? Fundo de poço, como eu falei, aí por conta disso tudo acabou acumulando muita mágoa, por mais que a gente estava junto, mas eu já não tinha mais prazer de estar com ele, eu tinha vergonha, na verdade, por ter aceitado tanta coisa. Então, toda noite, as pessoas assim, porque eu e ele, a gente estava junto, a gente tentava fazer dar certo, mas tentava de jeito errado, então a gente saía mais, tinha mais amigos, bebia mais, tinha mais festas, aparentemente a gente era um casal feliz, né? Resolver os problemas, mas não. Então, eu comecei a me afundar, eu comecei a ter alegria só quando eu estava com as pessoas, só quando eu estava em festa, quando eu estava bebendo. Essa era a minha alegria. Em casa era um inferno. Então, dentro de mim eu tinha o quê? Voltei a ter pensamento de morte. Por mais que eu sabia que se eu me matasse eu ia para o inferno, mas vinha na minha cabeça. No caso, tirar minha vida. Pensei até em tirar a vida dos meus filhos. Eu não tinha prazer de estar com as crianças, eu não tinha aquele amor, sabe, de ter... Porque eu olhava para minha vida e eu achava que tudo eu tinha feito errado, que tudo era um erro. Minha vida profissional, meu casamento, filho, tudo eu tinha feito errado. Era esse o pensamento que eu tinha. Como é que você conseguiu voltar? Então, bispo, minha mãe sempre orou por mim, né? Sempre que ela tinha oportunidade, ela dava uma palavra. Eu não tinha vontade de voltar, eu tinha muita vergonha de voltar. Eu lembro que nas madrugadas que eu estava chorando, eu chegava a pensar em Deus e logo já vinha um pensamento, não tenho mais direito. Acabou minha chance, eu já estive lá, eu conheço a palavra, eu fiz tudo consciente, então eu não tenho mais chance. Mas começou a vir aquela ideia na minha mente que eu não tinha nada para dar para os meus filhos. Eu não tinha nada. Então eu fiquei, poxa, eu não vou nem apresentar a fé para eles, nem a chance de eles conhecer a Deus. Então eu já estava quebrada, eu não tinha mais chance para mim, mas dentro de mim começou a pensar, eu vou pelo menos ajudar eles. Eu não tinha vontade de vir isso, mas eu vim forçada para tentar dar algo para eles. Esse era o meu pensamento. Então no desespero, naquela quebrada, eu voltei. Mas eu lembro que eu voltei ainda orgulhosa, sabe? Eu sentava mais no final dos bancos. Eu que falei que só ia vir domingo, porque a ideia era por eles. Na hora da palavra eu me sentia resistente. Não, essa palavra não é para mim porque eu não tenho mais jeito. Mas um dia a palavra entrou. E eu vim numa quarta-feira sozinha. A palavra foi dada, eu ouvi a palavra, eu vim diante do altar. E naquele dia eu rasguei meu coração como nunca antes, bispo. Eu cheguei diante do altar e eu falei para Deus, eu nunca te conheci, eu nunca fui feliz, na verdade eu acho que eu nem te amei, porque no fundo o que me fazia ficar aqui dentro era um cargo, e foi tirado esse cargo e eu saí da igreja. Eu nunca tive uma experiência real com o Senhor, eu nem conheço a felicidade. Eu coloquei a minha vida toda na mão de uma pessoa que também não tinha muito para me dar, e agora eu estou aqui quebrada, mas se o Senhor me aceitar, eu quero aprender a amar o Senhor. Foi a oração mais feia e mais bonita que eu fiz na minha vida. E naquele dia eu decidi voltar. De verdade, eu decidi voltar. Não foi fácil, eram muitos pensamentos. Eu achava que eu não tinha direito de mais nada. Eu falava, como filho pródigo, né? Eu quero só poder ficar ali como serva, no cantinho, para receber aquela oportunidade. E começou a guerra, né, bispo? Primeiro foi aos domingos, quarta-feira. Sexta-feira eu tinha uma certa resistência, mas comecei a fazer as correntes sexta-feira, vinha na frente, pedir oração, porque quando eu estava afastada, eu cheguei a ter, assim, aquela paralisia do sono. No fundo, eu sabia que era um diabo.
Eu cheguei a ter algumas situações assim que eu tive que presenciar realmente que o diabo estava ali. Então eu comecei a vir na sexta-feira, fiz as correntes, tive que perdoar as pessoas que me fizeram mal, tive que falar para a pessoa que eu perdoei, tive que chegar para meu marido e falar, ó, aconteceu tudo isso, mas eu quero uma nova vida. Tive que falar com meu padrasto, ó, eu te perdoo por todo o mal que você fez pra gente, pra minha mãe. Então tudo isso eu tive que colocar em ação. E foi um processo, né? Porque a gente perdoa as pessoas, mas a gente demora muito para se perdoar. Porque eu não me perdoava, imagina, eu tinha tudo e eu larguei tudo para ir pro mundo. Então eu carregava isso dentro de mim. Mas graças a Deus, com a ajuda, eu tive muita ajuda. Passei pelas correntes, fiz todo o processo e Deus, ele foi me limpando. Se batizou nas águas? Me batizei nas águas, bispo, um mês depois que eu voltei. E eu lembro que quando eu pensei assim, em batizar nas águas, na hora já veio na minha cabeça, de novo? Sim. De novo você vai se batizar? Daí eu tinha uma obreira que me acompanhava, ela falou, não, você vai se batizar, não é de novo, que eu iria me batizar. Então, começou o processo e, graças a Deus, depois de um ano, demorou o processo, eu recebi o Espírito Santo. E eu lembro que no dia que eu recebi o Espírito Santo, o bispo foi numa quarta-feira, e naquele dia eu estava quebrada, assim, sabe? Eu estava me sentindo, poxa, meu Deus, eu preciso, porque senão eu não vou aguentar. Estava passando por guerras em casa, e eu cheguei diante de Deus e falei para Deus assim, eu não fiz uma oração muito longa, mas eu falei, meu Deus, eu quero ficar. Eu não quero mais sair. Mas se o Senhor não vem sobre mim, eu não vou aguentar. Porque assim, o Senhor, aonde eu vou? Eu só quero ficar. Eu lembro que eu falava para Deus assim, ó. Eu não quero que o Senhor resolva nada. Eu só quero que o Senhor resolva a minha alma. Eu só quero o teu espírito. Eu falo até hoje eu falo, meu Deus, mesmo que nada aconteça, eu só quero permanecer. E naquele Deus, ele confirmou que eu era filha. E que de fato, de verdade, eu não tinha mais... não era mais ex-obreira, não era mais aquela que se afastou. Eu era filha de Deus. Deus, ele me resolveu naquele dia. Amém. Ele me resolveu. E dali eu consegui, depois que estava resolvido dentro de mim, eu consegui lutar pelo meu casamento, consegui lutar pela minha família. Graças a Deus, a gente casou na igreja. Ele foi mudando aos poucos, ele viu a mudança em mim, ele se interessou em mudar. E hoje a gente tem um casamento diferente, aquilo foi resolvido, a gente de fato resolveu. O passado ficou para trás, a gente não se acusa, não tem briga, ninguém aponta mais o dedo para ninguém. Ele, graças a Deus, está aprendendo a fé, está buscando também, está querendo conhecer a fé. E Deus, ele tem abençoado a minha casa. Hoje os meus filhos, o que eles viram no passado, hoje eles têm um exemplo da fé. Porque graças a Deus eu tive a chance e eu aproveitei, né, bispo? Amém. Foi graças a Deus que aquele estalo de querer ajudar os meus filhos me ajudou a dar ao passo. O primeiro passo. Porque realmente quem está afastado, o pensamento dele é esse, que a gente não é digno de mais nada. A gente vê Deus como um homem, porque o homem aponta, né? O homem, ele pode até acusar, pode esfregar o que a gente fez, mas Deus não é homem. Deus, ele vê diferente, né? Deus, ele vê o que está dentro da gente. E por tudo que eu fiz contra ele, porque eu sei que eu fiz contra ele, eu conhecia a palavra de Deus, ele esqueceu, ele apagou o meu passado. E ele olhou a intenção do meu coração. Graças a Deus. Deus te abençoe. Bem forte para Jesus. A família é um pilar fundamental da sociedade. Um espaço sagrado. Pessoas que promovem o bem-estar daqueles que amam. Mas não é o que os nossos olhos têm visto ou nossos ouvidos escutado. O que a câmera de segurança registra é uma briga entre irmãos. Nada foi roubado. A disputa de uma herança pode ter motivado o crime. O motivo do crime teria sido uma traição. O psicopata do meu irmão estava deixando a mãe em cárcere privado, agora matou a minha irmã. A minha vida hoje acabou. – 13 de outubro é o dia separado para você, juntamente com sua família, entender o real valor de um conceito esquecido pela sociedade, mas não por Deus. O Encontro das Famílias. Um domingo inesquecível, às 7, 9h30 e às 18 horas, em uma igreja universal mais próxima de você. Prepare-se. Assim como Deus restaurou a vida da Tuliana, Ele deu uma família, hoje bem casada,
seu marido na fé, seus filhos na fé. Deus quer fazer o mesmo com você. Aliás, nós estamos nos preparando para esse dia aqui, olha, dia 13 de outubro, será o dia da minha família na árvore da vida. Por que minha família na árvore da vida? A Bíblia começa e termina falando da árvore da vida. E neste domingo, dia 6, nós vamos falar a respeito deste tema, vamos falar a respeito deste evento, o maior evento das famílias do ano de 2024. E eu quero poder orar pela sua família e com você e a sua família aqui na Universal. Neste domingo, dia 6, nós vamos tratar deste assunto, vamos introduzir este assunto, vamos explicar para você o que será o evento da minha família na árvore da vida. E no dia 13, você estará apresentando a sua família, colocando seus nomes na árvore da vida. O que representa a árvore da vida para você, para nós e para a sua família. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, neste domingo, dia 6, primeiro horário às 7 da manhã, 9h30 na concentração de Fé e Milagres e ao cair da tarde às 18 horas. Estacionamento, entrada, creche, gratuitos, você não paga absolutamente nada. Convide a sua família para estar com Deus neste domingo. Vamos começar a semana com Deus? O que você acha? Topa? Pois é dia de eleição, mas você pode, antes de ir exercer o seu direito de cidadão, de cidadã, vir à casa de Deus. O seu compromisso com Deus em primeiro lugar. É isso aí. Começando o seu dia, a sua semana com Deus. E vamos tratar deste assunto, a minha família na árvore da vida. Porque no próximo domingo, dia 13, será o maior encontro das famílias do ano de 2024. Você que tem problemas na família, você que está passando por uma dificuldade no seu casamento, você que tem problemas com filhos, você que tem problemas no lar e diz assim, eu quero parar de sofrer. Então, eu quero orar pela sua família nesse domingo. Mauro Ramos, 1310 Centro, 9h30 da manhã em ponto, na grande concentração de Fé e Milagres. Você agora vai acompanhar a história do Severino. Ele aprendeu o valor de colocar Deus em primeiro. Neste domingo, dia 6, estaremos vivendo a festa das primícias. Comecei de ajudante, depois cortador, tá, mas o dinheiro vem e embora. Fui ameaçado a despejo, então a tortura é grande, né, dentro da gente. Meu nome é Severino Rodrigues de Souza, eu sou empresário no ramo da marcenaria. Vim lá do Nordeste para cá, Pernambuco, um lugar meio difícil na parte financeira lá. Aí vim para São Paulo, né? Cheguei aqui em 79. Aí comecei a trabalhar, né? Aquele jovem que sempre sonha, né? Quer ter um futuro bom. Mas muita dificuldade, muita luta, trabalhando ali no Brás. Só que o dinheiro que eu peguei lá onde eu trabalhei, que eu saí de lá, o que deu para comprar foi o quê? Um fogão, uma geladeira e um armário, né? Um guarda-roupa. E pagando aluguel. E com ameaça, porque atrasou o aluguel, a gente não dorme direito, né? A gente sabe que tem conta para pagar, o aluguel, a gente que é responsável, que sempre trabalhou, que gosta das coisas certinhas, então era uma vergonha a gente estar com o aluguel atrasado, né? Porque a gente queria dar o melhor para o filho da gente, eu tinha uma bebezinha, né? E às vezes faltava leite para ela, né? E era duro, né? Inclusive, uma vez eu estava vindo para casa e um senhor me chamou lá, que ele estava montando uma sorveteria, tudo, e falou, entra aqui e tal, tal. Eu vi aquele monte de leite lá para ele fazer o sorvete e minha filha precisando. Nossa, aquilo doeu, né? Aquilo foi duro aquele dia lá, porque eu vi a necessidade, né, da minha filha e é fácil não, né? Eu cheguei em casa e ele, uma coisa assim que foi por Deus, né? Que ele falou assim, pega 2 leites aí, leva para casa aí. Eu falei, olha, meu Deus do céu, que humilhação, né? Eu peguei o leite, levei para casa, então... E foi assim que eu conheci uma pessoa lá onde eu trabalhei, você vê, tantos anos atrás, até hoje eu não esqueço o nome, Luiz. Era da Igreja Universal, aí me evangelizou, tudo. Aí eu cheguei na Igreja Universal, através desse amigo aí que me convidou, né?
Aí lá eu descobri por que minha vida não acontecia as coisas certas, não dava certa, né? Foi um homem do altar, um homem de Deus, através da palavra ali, que me ensinou um relacionamento com Deus, através do dízimo, da devolução, que quando eu cheguei era muito pouco, insignificante, mas era a fidelidade. E dali Deus me deu uma direção, Ele foi me orientando, né? E através dali eu vi uma pessoa trabalhando com móveis, fazendo móveis. Ali Deus me deu uma inspiração. Aí foi onde eu comecei a mexer com móveis, a trabalhar, a montar marcenaria. E hoje, graças a Deus, um empresário da marcenaria aí. Deus me fez possuir essa empresa. E através dessa empresa, hoje, a gente dá o melhor, né? Para minha filha, para minha esposa, né? Hoje a gente tem um carro de passeio, tem um carro de trabalho, a gente pode viajar. Eu viajo com a minha esposa em janeiro, né? Dou o melhor para ela, a gente come o melhor. Por quê? Porque Deus nos dá essas condições. Essa pandemia aí, a gente andou na contramão. Muita gente desesperada, sendo mandada embora, e nosso serviço dobrou, a ponto da gente não dar conta de tanto serviço. Mas isso tudo graças ao quê? É o que a gente aprendeu no início. A gente hoje, né, mora numa casa aí de 400 metros de área construída, né? A gente está com muito serviço. Eu tenho um serviço até abril de 2021 já fechado, entendeu? Os clientes aí, a gente também procura ser fiel na nossa palavra, nos prazos, que isso é muito importante para o profissional, manter a sua palavra. E hoje, graças a Deus, a gente arrebenta aí com o serviço aí. Hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Estar na igreja neste domingo, dia 6, aprender como abençoar a sua família. Teremos a festa das primícias. Você vai trazer uma garrafinha com água para receber a gota do milagre e vamos determinar que da sua saúde e a sua vida espiritual, a mão de Deus, a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de intercedermos em favor de todos que estão orando conosco agora. E pedir, meu Deus, por essa pessoa que está aflita, angustiada, essa criatura que está sofrendo. Os problemas têm sido diversos, falta paz, falta a tua presença. Por isso, meu Deus, que a mão do Senhor alcance essa pessoa e que ela encontre no Senhor a paz que tanto necessita. Que os males que vêm atuando na família sejam repreendidos, que ela tenha forças para vir à igreja este domingo, estar na tua casa, na tua presença e buscar a bênção do Senhor sobre sua vida e todo o seu lar. É o que nós determinamos pela fé. O mesmo que nós temos, queremos que essa pessoa tenha. E temos fé, certeza, convicção que assim será. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Agora só depende de você dar um passo de fé na direção certa e chegar aqui na Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, 7 da manhã, 9h30 na concentração de Fé e Milagres e às 18 horas ao cair da tarde. E em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Basta acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Celso Garcia 605 Brás, nos mesmos horários. Que Deus te abençoe e até lá.